Olá, galerinha do nono ano. Então, pessoal, vamos concluir a nossa correção da atividade da semana passada, tá bom? Era sobre equações do segundo grau, né? E sobre grandezas, né? Regra de três, né? Fazendo as grandezas diretamente ou inversamente proporcional. Então, pessoal, no vídeo passado a gente corrigiu de 1 até a sexta questão, né? Agora vamos continuar da sétima até a 11ª, tá bom? Então, a sétima questão dizia o seguinte: o senhor Barnabé finalmente comprou o seu lote e agora vai conseguir realizar o seu sonho de construir sua primeira casa própria. Mas ele se deparou com um problema. Ele deseja construir a sua residência no centro do lote, tá? Com as seguintes dimensões, né? 10 metros por 12 metros. De modo que se mantenha as mesmas distâncias entre as paredes, como indicado na figura a seguir, tá bom? Então, essa distância aí entre as paredes a gente chama de x. Sabendo que a área do lote é 120 metros quadrados, então o valor de x é. Então, pessoal, aqui a gente precisa examinar quem é a base e quem é a altura do retângulo, tá bom? O retângulo total. Então, sabemos que a casa, que é essa parte do meio, ela tem 8 e 10, né? E o total tem área de 120. Então, pessoal, precisamos descobrir quem é esse valor de x, né? Encontrando as medidas, ó. Então, na base, a gente teria 10 mais 2x, tá bom? E na altura, teríamos 8 mais 2x. Olha aí, 8 mais 2x e 10 mais 2x, tá? Então, agora, nossa área, a gente sabe que é 120, então precisamos multiplicar, tá bom? E igualar os 120. Então, vamos fazer a distribuição, ó. 10 vezes o 8, 10 vezes 8 dá 80. 10 vezes 2x, 20x. 2x vezes 8 dá 16x. E 2x vezes 2x dá 4x elevado a 2, tá bom? Isso tudo igual a 120. Então, eu fui fazendo, ó, pausadamente, tá? Posso até voltar aí, ó, caso alguém não tenha entendido, ó. 10 vezes 8, aí você coloca o resultado, 10 vezes 2x, coloca o resultado, 2x vezes 8, coloca o resultado. E o 2x, 2x, deu 4x2, igual a 120, tá bom? Agora, tudo que tem x eu posso juntar e tudo que não tem x eu posso juntar, né? Vou organizar aí, ó. O 20x mais 16x deu 36x. E a parte sem x é 80 menos 120. Por que menos? O 120 estava do lado de lá da equação, né? Então, quando ele troca de lado, troca de sinal. Vai dar menos 40. Então, temos aí a nossa equação. Para usar a Bhaskara, né? A gente percebe o seguinte. Todos aí, todos os termos, todos os coeficientes, dava para dividir por 4, tá? Então, eu vou fazer isso para simplificar o nosso cálculo, senão vai dar um número muito grande para tirar a raiz lá no delta, tá bom? Mas você poderia usar aí os coeficientes 4, 36 e menos 40 também dava certo. Mas eu vou dividir todo mundo por 4 porque dá para dividir. 4 dividido por 4 é 1, 36 por 4 dá 9, 40 por 4 dá 10. Então, dividindo ficou essa equação, tá bom? X ao quadrado mais 9x menos 10. Beleza? Agora podemos encontrar o A, o B e o C, ó. O A é 1, o B é 9, o C é menos 10. Jogando na fórmula do delta, no lugar do B eu troco por 9, no lugar do A troco por 1, no lugar do C troco por menos 10, tá bom? Agora vamos fazer essa operação. 9 elevado a 2 vai dar o quê? 9 vezes 9 dá 81. E 4 vezes 1 vezes menos 10, tá? Menos com menos vai dar mais, 4 vezes 10 dá 40. Então, deu 81 mais 40, igual a 121. 121 tem raiz quadrada, não tem? É o 11, porque 11 vezes 11 dá 121. Então, podemos jogar já na fórmula das raízes, tá? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. No lugar do b, vou colocar o menos da fórmula, o 9 no b. Mais ou menos raiz de 121, que foi o nosso delta. E embaixo, 2 vezes 1, tá? Então, menos 9 mais 11, mais ou menos 11 sobre 2, tá? Porque o 121, a raiz dele é 11. Então, vai ficar menos 9 mais 11 e menos 9 menos 11 embaixo na segunda raiz, tá? Menos 9 mais 11 não é sinais diferentes, então subtrai. O maior é o 11, então vai ficar positivo. 11 menos 9 dá 2, então fica 2 sobre 2, que vai dar 1, né? E na parte de baixo, menos 9 menos 11 dá menos 20.
Menos 20 dividido para 2 dá menos 10, tá? E agora, qual é a solução que a gente pega, né? Então, nos contextos que a gente estava falando de área, né? Sempre pegar a solução positiva, tá bom? Sempre que tiver em contexto envolvendo área, perímetro, números que existem, tá? Coloca a solução positiva. Se pedir as raízes, aí é que eu coloco as duas, tá bom? Então, solução letra C, número 1. Vamos para a oitava. Então, a raiz é dessa equação aí, ó. A equação tem x ao quadrado menos 8x igual a zero. Então, eu vou marcar a alternativa. Não tem raízes reais, tem uma raiz nula, ou outra positiva, outra negativa, né? Tem duas raízes reais simétricas, então a gente precisa saber o que é cada uma dessas alternativas, ó. Não tem raiz real quando o delta for menor que zero, quando o delta for negativo. Tem uma raiz nula e uma raiz negativa? Aí eu preciso ver se as raízes foram essas. E raízes simétricas é quando dá mais ou menos um número, tá? Então, vamos lá. É uma equação incompleta, pois só tem o quê? Só tem A e B. Então, eu preciso resolver isolando a variável x. Tirando aí, se eu tirar um x do primeiro, então sobra x. Se eu tirar o x do menos 8x, sobra o menos 8. Tá bom? Então, agora eu tenho o quê? Que ou x é igual a zero, ou o x menos 8 é igual a zero, logo x igual a 8, porque o menos 8, quando eu isolo o x, ele passa para o lado de lá mais 8, tá? Então, deu uma raiz o quê? Nula, que é igual a zero, e uma raiz positiva, letra C. Essa era bem fácil, né? Nona questão. O lucro mensal em R$ 1.000 da empresa de Dona Laura pode ser calculado pela expressão x ao quadrado menos 8x, sendo x o número de centenas de peças, tá bom? E o lucro desse mês foi de R$ 20.000. Então, eu vou igualar. Eu vou pegar essa equação aí, ó. X elevado a 2 menos 8x igual a 20. Então, esse 20 passa para o primeiro lado, fica menos 20. Agora, dá para me calcular através da fórmula de Bhaskara. Encontra o A, o B e o C, não é isso? Olha aí. Quem é o A? 1. Quem é o B? Menos 8. Quem é o C? Menos 20, tá bom? Os coeficientes são o quê? A tá com x elevado a 2, B com x e o C sem nenhuma variável, tá soltinho, independente, tá bom? Então, agora na fórmula do delta, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Troque o B por menos 8, troque o A por 1 e troque o C por menos 20. Aí, ó, troquei todo mundo direitinho, tá? Cada letra troquei pelo seu valor. Agora, vamos efetuar as continhas, ó. Menos 8 elevado a 2 dá 64. E 4 vezes 20 dá 80. Menos com menos dava mais, então ficou 64 mais 80 igual a 144. 144 tem raiz, que é o quê? O 12, porque 12 vezes 12 dá 144. Então, jogando na fórmula das raízes do x, né? Então, menos b vai ficar menos menos 8, tá bom? O menos de fora é o da fórmula e o menos de dentro é o do b, tá? Raiz de 144. Então, no delta, eu troquei o meu delta por 144. Então, menos com menos aí no 8 vai dar mais 8, né? Mais 12, que é a raiz de 144. Então, 8 mais 12 vai ficar em cima e o 8 menos 12 vai ficar embaixo, tá bom? 8 mais 12, 20. 20 sobre 2 e embaixo. 8 menos 12 dá o quê? Dava era menos 4, né? Tem que trocar aí no final, eu botei foi menos 2. É menos 4, tá? Menos 2 é a solução. Mas o quê? Então, a gente teria aqui, vou até escrever aqui, era um menos 4, tá bom? E aqui é um menos 2. Não nos interessa a raiz negativa, mas vamos colocar correto, tá? Então, nesse caso aqui, seria o quê? Letra D, 10, tá? Então, eu procurava a alternativa que tinha a solução positiva. Beleza, pessoal? Então, vamos continuar. O conjunto de solução da equação. Olha aí essa equação, pessoal. Você já vai logo procurando quem é A, quem é B, quem é C. Olha aí, 1, 8 e 15. Lembrando da fórmula do delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, troquei o B por 8, troquei o A por 1, troquei o C por 15. 8 elevado a 2 dá o quê? 8 vezes 8, tá? Então, 8 vezes 8, 64, menos 4 vezes 15, 60. 64 menos 60 deu 4.
4 tem raiz, então você joga na fórmula do x, tá? Troquei o b lá por 8, troquei o delta por 4 e o a por 1. Então, dá menos 8 mais 2 em cima e menos 8 menos 2 embaixo. Então, dá o quê? Menos 8 mais 2 dá menos 6. Olha aí, esse vai ser um exemplo que as duas vão dar negativa, ó. Menos 6 sobre 2 e menos 10 sobre 2. Olha aí, menos 3 e menos 5. Aí, como tá pedindo conjunto de solução, você marca a alternativa que tinha as duas soluções, tá? Nesse caso, não vai ser só a solução positiva. Letra C, né? Isso seria as duas soluções, menos 5 e 3, tá bom? Então, esse foi um exemplo com como marcar as duas. Quando marcar as duas? Quando pedir o conjunto de solução, que é o que? As raízes da equação, tá bom? Quando envolver o contexto de área, um contexto de número que exista, aí sim eu pego só a solução positiva. 11, a última questão. Então, a metade do quadrado de um número natural. Metade do quadrado, ó. X elevado a 2 sobre 2. A metade do x elevado a 2, né? Menos o dobro desse número, 2x. Isso tudo é igual a 30. Então, pessoal, aqui o nosso A vai ser 1 sobre 2, né? Ó, trazendo o menos 30 para o primeiro lado. Temos que o A aqui é 1 sobre 2, o B é menos 2 e o C é menos 30. Então, a novidade aqui foi isso, que o A não é 1, tá bom? Dá para resolver, ó. Coloca a fórmula do delta e vai substituindo. B ao quadrado, menos 2 elevado a 2. Menos 4 vezes A. Então, o A aqui, né, 1 sobre 2, eu coloco lá, 1 sobre 2, vezes o menos 30. Então, para resolver esse menos 2 elevado a 2, dá 4, né? Porque menos com menos vai dar mais, então, menos 2 vezes menos 2 dá 4. Já o menos 4 vezes 1 sobre 2, eu posso já simplificar. 4 dividido para 2 não dá 2, tá bom? Então, vai ficar 2 vezes 30, que dá 60. E menos com menos do menos 4 e do menos 30 vai dar mais, tá bom? Então, deu 4 mais 60. Olha aí. Então, vá fazendo aos poucos, vá colocando os resultados que você encontra. Parece muito estranha a conta, mas dá para fazer, tá bom? 64. Então, pessoal, jogando aí na fórmula das raízes, a gente vai ter o nosso B, não é? Menos 2. Então, menos 2, mais ou menos a raiz dos 64, sobre o quê? Agora, não vai ser sobre 2 vezes 1, e sim 2 vezes 1 sobre 2. Então, a diferença dessa questão tá aí nesse A, tá bom? Então, 2 vezes 1 sobre 2, o 2 pode cortar. Então, ele cancela o 2 de cima com o 2 de baixo, tá bom? Fica só o 1 nessa parte de baixo. Então, vamos ter 2 mais ou menos a raiz de 64, né? 8. 2 mais 8 sobre 1, tá bom? Então, nesse caso aqui, a simplificação foi o quê? Foi cortar o 2, ó. Então, a nossa raiz ficou 2 mais 8 e 2 menos 8. Deu o quê? 10 sobre 1, né? E menos 6. Raiz positiva seria 10. Para esse contexto que envolve aqui um número natural, né? Não está dizendo na questão que é um número natural, logo era o 10, letra A, tá bom? Então, vamos ficar atento às continhas, lembrar das fórmulas, calcular direitinho que não vai ter erro, tá bom? Vamos entregar a atividade no prazo, beleza, pessoal? Até a próxima e vamos colocar em dia as atividades, tá bom? Quem ainda estiver devendo, essa semana vai ser pra gente colocar em dias, tá bom? E até mais.